Se você me acompanha há um tempo aqui nessa parceria com BTG Pactual Digital, já ouviu falar sobre as minhas recomendações sobre como distribuir a sua carteira de investimentos, quanto colocar na renda fixa e na renda variável. Mas será que essa orientação muda com o tempo? Muda com o atual cenário? É isso que eu quero responder com esse vídeo. E se você curtiu o vídeo, já peço que você curta aqui embaixo, deixe um comentário, um elogio, uma crítica. Todo o debate é muito interessante para as pessoas se esclarecerem melhor e para a gente continuar melhorando esse conteúdo. Bom, quanto alocar para renda fixa e renda variável? Em alguns dos vídeos que eu fiz aqui na parceria com o BTG Pactual Digital, deixei um deles aqui na descrição desse vídeo, eu falo sobre a regra dos 80, que é um critério para você estabelecer quanto fica na renda fixa, quanto fica na renda variável. O que diz a regra dos 80? Subtraia a sua idade do número 80 e o resultado dessa conta é quanto que você pode ter na renda variável. Então, por exemplo, eu, Gustavo Cerbasi, tenho hoje 46 anos, 80 menos 46 resulta em 34. Então, poderia ter até 34% da minha carteira em renda variável e os outros 66% em renda fixa. As pessoas entendem, as pessoas sabem que esse é um critério conservador, é uma forma de você se proteger contra excessos, contra talvez um comportamento muito ambicioso que te exponha demais ao risco, mas também é uma orientação para carteiras consideradas passivas, para pessoas que não vão estar operando a sua carteira, mudando a composição de tempos em tempos. Mas num cenário de taxa Selic muito baixa, um cenário de taxa Selic que desestimula as pessoas a comprarem títulos públicos, a investir em fundos DI, há um questionamento. Será que a regra dos 80 continua funcionando? E a resposta é que sim, mas com sabedoria. O que é com sabedoria? Nós temos que entender qual que é o papel da regra dos 80. O papel é não me expor de uma maneira que, diante de uma grande crise, diante de uma grande oscilação na renda variável, eu me sinta inseguro, ansioso com aquilo que eu estou construindo. As pessoas investem para conquistar a independência financeira, para conquistar um grande projeto na vida, para montar um negócio no futuro. Se você conquistou 80% desse negócio e perde metade do valor quando está prestes a chegar no seu objetivo, você vai certamente se frustrar, ou mesmo que você entenda bem o funcionamento do mercado, você vai ter um aumento desproporcional no nível de ansiedade. Então, a regra dos 80 é uma regra que alerta para excessos, alerta para um controle maior que você tem que ter. Então, a orientação que eu costumo passar para os meus alunos, para os meus leitores, é que você segue a regra dos 80 para saber se está numa condição que pode te deixar tranquilo, tranquila com a sua carteira, e caso você extrapole essa condição, você tem que aumentar a sua postura de controle, aumentar a frequência de controle, né? Acompanhar mais de perto, analisar relatórios, administrar a carteira de maneira mais cotidiana e menos espaçada. Então vamos entender que a regra dos 80 é uma recomendação que a gente passa para quem tem aquela gestão mais distante. A pessoa tem uma agenda muito ocupada, não quer perder tempo com os investimentos, estará tranquilo, tranquila ao ter uma carteira com uma composição que de tempos em tempos será rebalanceada. Mas vamos lá. Você está seguindo a regra dos 80, você está tranquilo, mas você começa a ficar desanimado com o rendimento da renda fixa. O que fazer? Vamos entender que nós colocamos o conservadorismo da carteira nessa parcela maior que a regra dos 80 nos convida a ter, mas temos que levar em consideração qual que é o propósito dessa parcela maior. Em tempos de taxa Selic elevada, quando nós tínhamos 8, 10, 15% ao ano de rendimentos, fazia todo sentido. Com taxa Selic baixa, há duas mudanças a fazer. Uma delas, talvez mudar a regra dos 80 para um padrão que se usa em países desenvolvidos há mais tempo, chamado de regra do 100. Então, vou pegar a regra do 100 e subtrair minha idade. Talvez sim. Eu prefiro aproveitar a postura mais conservadora, entender que a maioria das pessoas ainda tem que avançar no aprendizado da renda variável e convidar essas pessoas a melhorar sua renda fixa. O que é melhorar sua renda fixa? Você vai continuar com aquela parcela de renda variável dentro do escopo que a regra dos 80 convida para você, e aquela parcela de renda fixa você vai avaliar o que realmente precisa ter liquidez, como, por exemplo, um dinheiro alocado num fundo DI para lidar com emergências no curto, médio prazo. Então tem que ter 3, 6, 10 meses do meu consumo mensal numa reserva de emergências. Eu continuarei com esse dinheiro num bom fundo DI, num bom CDB. Talvez, né, se eu já tenho uma carteira madura, administrada há alguns anos, boa parte do meu dinheiro que está num fundo DI ou numa LCI, numa LCA está
para vencer nos próximos meses, eu posso até abrir mão de liquidez e deixar uma reserva de emergências com 80% em produtos que estão para vencer nos próximos 2, 3 meses e outros 20% com uma liquidez um pouco menor, produtos para vencer daqui a 6 meses, por exemplo. Então, começar a abrir mão de liquidez para poder ter desempenho melhor é um dos caminhos. Só que há uma grande parcela da renda fixa que não é para reserva de emergências, ela é para compor uma estratégia de solidez dos ganhos, de solidez daquilo que eu estou conquistando, ou seja, eu lucrei nos últimos anos, eu não quero perder parte do que eu lucrei, então eu vou direcionar o meu dinheiro para outras formas de renda fixa. Quais são essas formas? Fundos imobiliários, por exemplo. Gustavo, fundos imobiliários não é renda variável? Sim, as cotas oscilam no home broker, mas o propósito do fundo imobiliário é trazer rendimentos consistentes, é trazer rendimentos constantes e uma boa carteira de fundos imobiliários, ou um fundo de fundos imobiliários, né? o chamado o FOF, né? Fund of Funds, é uma boa estratégia para você ter um rendimento consistente, com um ativo que é caracterizado como renda variável, mas que pode se enquadrar na parcela de renda fixa da sua carteira. Uma outra solução para pessoas que já são mais maduras em relação ao aprendizado sobre investimento, já entendem um pouco mais do mercado, é você alocar uma parte da sua carteira de ações dentro da parcela de renda fixa. Como assim, Gustavo? Sim, você pode interpretar as suas ações pagadoras de dividendos, as suas ações que foram compradas com maior critério de conservadorismo para gerar renda para você, como uma parte da renda fixa da sua carteira. Então, aquela grande pizza de investimentos que você tem, a grande parte dessa pizza que é alocada à renda fixa, ela pode ter fundos imobiliários, pode ter ações pagadoras de dividendos, pode ter ativos de renda fixa com menor liquidez, mas a sua parcela correspondente à reserva de emergência estará num produto de renda fixa de liquidez imediata, provavelmente rendendo alguma coisa perto de 100% do CDI, como tradicionalmente sempre se fez. Então muda o comportamento. Com isso nós não estamos mudando nenhuma regra. Sempre orientei que pessoas que são especialistas no mercado, por exemplo, quem vive de investimentos em ações, né? Pense num Warren Buffett da vida, ele investe apenas em ações, tem muito pouco caixa disponível nas suas empresas, mas a sua carteira de ações talvez tenha um critério parecido com a regra dos 80, em que uma parte dessa carteira está em ativos geradores de renda, ações pagadoras de dividendos, mais conservadores, e uma parte está em ativos geradores de valor, aquelas ações são compradas de maneira a esperar uma valorização da cota dessas ações. Mercado imobiliário é a mesma coisa. Se eu invisto só em imóveis, eu posso ter uma parte da minha carteira de imóveis que eu comprei para rendimento de aluguel, a minha renda fixa, e uma parte da minha carteira com imóveis com rendimento baseado na valorização do entorno desses imóveis. Então a regra dos 80 ela continua sendo válida. Talvez estejamos no processo de migrar essa regra dos 80 para uma regra dos 100, já que o conhecimento e o domínio da renda variável faz com que a gente aproveite esse mercado de maneira mais consistente, mais proveitosa, mais rentável, mas de certa forma as regras continuam valendo. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo, que você consiga colocar em prática, que você tenha curtido. Se curtiu mesmo, repito, não deixe de dar o seu like aqui embaixo, comentar, que é muito importante para mim, eu acompanho os comentários, e se inscreva no canal do BTG Pactual Digital para continuar recebendo conteúdo de qualidade, para melhorar suas escolhas de investimento. Afinal, enriquecer é uma questão de escolha. Grande abraço!